Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre potências com expoentes fracionários. A gente já viu anteriormente algumas propriedades de potência, né? Potências de base 10, multiplicação de potências de mesma base, enfim. E hoje chegou a vez da nossa potência com expoente fracionário. Então, tudo que a gente tem que fazer quando encontra uma potência com expoente fracionário é o seguinte: a gente pode reescrever ela em forma de uma raiz. Então, como está representado aqui, ó, nosso n, que estava dividindo, né, nosso expoente aqui, ele passa a ser o índice dessa raiz. O nosso a, aqui, que seria a nossa base da potência, ela passa a ser o nosso radicando, e o nosso B, que antes era o expoente da nossa potência, ele passa a ser o nosso expoente do nosso radicando. Então, se vocês notarem bem, as únicas coisas que mudam dessa representação que está antes da igualdade para essa representação que está depois é que a gente adiciona, ó, vejam só, a gente adiciona um sinal aqui, né, de radiciação. E esse n aqui, ó, que estava dividindo, ele passa para cá, ó, para o índice. Ele passa a ser o nosso índice dessa raiz, tá certo? Então, até aí, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Coisa simples. Você encontrou a nossa potência com expoente fracionário. Só pegar esse valor aqui, né? Que vai estar dividindo o nosso expoente e passar para o índice da raiz. Pronto, está reescrito. E aí eu trouxe alguns exemplos de como a gente pode trabalhar isso. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo, letra A, a gente tem 3 elevado a 1 meio, né? Na letra B, a gente tem 2 elevado a 4 quintos. Na letra C, a gente tem 7 elevado a 5 terços. E na letra D, a gente tem 64 elevado a 1 terço, tá certo? Então, bora começar a resolver aqui, né? Primeiramente, ó, a gente tem a letra A, né? Vou escrever aqui, letra A, 3 elevado a 1 meio. Primeiramente, a gente vai reescrever, né? Transformar ele na nossa raiz. Então, tudo que a gente tem que fazer, ó, passar esse 2 para o índice da raiz, né? Então, a gente escreve aqui, ó, raiz quadrada, né? Porque é de 2. Vai ser igual a 3 elevado a 1. A partir daí, a gente pode resolver, né? Utilizando as próprias propriedades de radiciação e de potência. Então, ó, radiciação. A gente repete aqui a raiz. Quando é uma raiz quadrada, a gente não precisa escrever o nosso índice. E quando a gente tem, ó, um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 é igual a 3. E essa é a nossa resposta da letra A, raiz de 3. Então, a gente pode dizer que 3 elevado a 1 meio é igual a raiz de 3. É um número irracional. Na letra B, a gente tem o seguinte, ó, 2 elevado a 4 quintos, né? Ou 4 sobre 5. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai transformar em raiz, né? Só que agora, nosso índice vai ser o número 5, né? Olha só, o número 5 aqui passa a ser o nosso índice. E a gente só repete a nossa base aqui no radicando e o nosso expoente 4, certo? E tudo que resta agora é a gente simplificar essa potência aqui, né? 2 elevado à quarta potência. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Só multiplicar 2 4 vezes, né? 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, e 8 vezes 2 é igual a 16. Então, nossa resposta aqui vai ser igual a raiz quinta de 2 elevado à quarta potência, é a mesma coisa que raiz quinta de 16.
como 16 ele não possui essa raiz específica, né? A gente determina que a questão terminou aqui. Então, essa é a forma de escrever. Então, a gente diz que a equivalência entre uma potência de base 2 elevada a 4 sobre 5 é a mesma coisa que a raiz quinta de 16. Na letra C, a gente vai ter a seguinte questão, ó. 7 elevado a 5 sobre 3. Então aqui, ó, vou escrever novamente. 7 elevado a 5 sobre 3, ou 5 terços, vai ser igual a gente escreve a nossa raiz, né? Não esqueçam isso, sempre escreve a raiz. E aí a gente vai conseguindo encaixar as peças, ó. 3, que estava aqui dividindo, ele passa a ser o nosso índice da raiz, né? Então, é uma raiz cúbica da nossa base 7, né? Que passa a ser o nosso radicando, elevado a 5. Só que vejam só, agora a gente tem uma potência maior do que o índice. Então, o que é que a gente pode fazer, ó? Vocês concordam comigo que 7 elevado à quinta, utilizando as propriedades de potência, claro. 7 elevado à quinta é a mesma coisa que 7 elevado à terceira vezes 7 elevado à segunda potência, né? Então, a gente pode agrupar da seguinte forma. Raiz cúbica de 7 elevado à terceira potência vezes 7 elevado à segunda potência. E a partir daí, a gente pode simplificar, né? Exatamente por isso que eu agrupei dessa forma. Olha só. Opa, perdão. Aqui é raiz cúbica. Então, ó, aqui eu posso simplificar, né? Eu elimino essa potência, né? Pelo índice. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado, tá certo? Porque esse 7 aqui eu consegui eliminar o índice, tá certo? Então ele ficou fora da nossa raiz. Então a gente pode dizer, ó, que 7 elevado a 5 terços é a mesma coisa que 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado. Continua sendo também um número inteiro, ou seja, um número natural, multiplicando um número irracional, porque ele não tem um valor exato, tá bem? E na letra D, o final, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem 64 elevado a 1 terço. Essa é a nossa potência. E aí, como é que a gente faz, ó? Padrão de sempre. Escreve aqui, ó, raiz. Esse 3 aqui que estava dividindo, ele passa a ser o índice, né? E aqui a gente só repete nossa base e o nosso expoente no radicando, né? Ou seja, 64 elevado a 1, né? Então aqui, ó, o que é que a gente passa a fazer? Aplicar as nossas propriedades de potência. A gente repete aqui, ó, raiz cúbica, né? Vai ser igual a 64 elevado a 1, ou seja, um número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. 64 elevado a 1 é igual a 64. E a partir daí, a gente não pode encerrar ainda essa questão, porque a gente tem que ver se esse 64 ele pode ser simplificado, né? A gente pode fatorar ele. Como é que a gente faz fatoração? A gente vai dividir ele em fatores primos. Então a gente pega, ó, 64, passa um tracinho aqui do lado, faz o seguinte, qual é o primeiro número primo? Número 2, né? 64, ele é divisível por 2, que é igual a 32. 32, ele continua sendo divisível por 2, que vai ser igual a 16. 16 ainda é divisível por 2, que é igual a 8. 8 é divisível por 2, que é igual a 4. 4 é divisível por 2, que é igual a 2. E 2 é divisível por si,
que vai ser igual a 1. Então aqui, ó, a gente sabe que 64 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E aqui, reparem, ó, nosso índice ele é igual a 3, né? Então, para eu poder eliminar mais simples, de uma forma mais simples, né? Eu vou agrupar esse conjunto aqui de 3 em 3, né? Então, eu posso dizer, ó, que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira também. Então, aqui, ó, se eu sei de tudo isso, eu posso substituir, onde tiver 64, eu posso substituir por 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira. E eu vou substituir aqui, ó. Então, eu vou repetir nossa raiz cúbica, né? E agora, onde tinha o 64, eu vou colocar, ó, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira. E a partir daí, ó, eu posso eliminar esses dois aqui expoentes pelo índice, e a partir daí eu me livro dessa raiz, tá certo? Então, ó, ele passa a ser, ó, 2 vezes 2 somente, que por sua vez também é igual a 4. E aqui eu encerro a questão, tá certo? Então eu posso dizer o seguinte, que 64 elevado a 1 sobre 3 é a mesma coisa que 4. Tá bem, pessoal? Pessoal, eu vou passar um exercício para vocês e vou estar disponível no WhatsApp caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre esse assunto, tá bem? Na próxima aula também a gente vai corrigir todo mundo junto. E por hoje é só. Tchau, pessoal.